Bem-vindo ao meu canal onde você evolui comigo na leitura de livros. Hoje eu tava dando uma pausa da leitura aqui, eu vim assistir um filme, um clássico já, todo mundo já deve ter visto esse filme. E se você não viu, assista, esse filme é muito bom, Vovózona, você vai rir bastante, que nem eu assistindo ele. Bom, hoje eu queria falar sobre a leitura. Quantas páginas tem que ler, o quão rápido você tem que ler. Gente, já vou quebrando esse negócio lá. Não adianta ler 100 páginas em um dia e não entender nada. Leia da forma correta, que é onde você vai entender a sua leitura e poder ler de forma saudável. Muitas pessoas, quando estão iniciando, vem muitos vídeos sobre leitura dinâmica. Como ler 100 páginas em um dia. Gente, você está começando. Leia devagar, leia para entender a sua leitura. Eu tenho esse livro aqui do George Orwell, que eu estou lendo já. Eu estou no quarto dia lendo ele, eu já estou aqui, ó, nos capítulos finais, estou na página 245 dele. Gente, leia da forma onde você vai entender o seu livro. Não adianta você ler 100 páginas em um dia e não entender nada da história. Então, esse negócio de leitura dinâmica, gente, esquece leitura dinâmica por um tempo. Foca na leitura saudável. A melhor tática para ler um livro rápido é consistência, não é quantidade. Leia muito durante o dia, mas nunca de uma vez só, onde vai fazer você se afastar do livro, ter medo de ler. Você lê, eu vou ler 100 páginas. Você não está acostumado a ler livros, aí pensa, vou ler 100 páginas de uma vez só. É cansativo, para quem não está começando agora, é cansativo. Ler 20 páginas no começo, para quem está começando, já é cansativo. Imagina ler 100. Então, gente, leia com consistência. Quer ler 100 páginas no dia? Divida bem essas páginas. Vou ler 15 páginas pela manhã, 15 páginas daqui a pouco. Isso, mas nunca comece lendo 100 páginas, gente. Comece lendo pouco. Leia até onde você vê que, cansei, vou dar uma pausa. Mais tarde você pode voltar a ler. A técnica aqui é consistência. É melhor ler 15 páginas todo dia do que ler 100 páginas um dia só na semana. Então leia com consistência. Foque em manter consistência. Deixe o livro em um local acessível. Esse livro aqui que eu estou lendo agora, eu sempre deixo ele na sala, que é o lugar que eu mais passo tempo, o lugar que eu sempre estou andando e passo por ali. Então deixe o livro em um lugar acessível. Tá com tempo livre? Vai ler um pouco. Não importa se vai ser só 2 páginas, 1 página, 3. Leia com consistência. Esqueça a velocidade no começo. Não se importe com a velocidade. Leia no seu tempo. Até se você tiver avançado também, gente. Não precisa ler 100 páginas no livro. Você pode... Tanto faz se você vai demorar um mês, um ano para ler esse livro. Leia devagar, cara. Entenda. Aproveite a história. Aproveite a jornada. Se for um livro de... Suponhamos, um livro de aventura, aproveite a jornada. Um livro como Senhor dos Anéis, que eu quero muito ler... Eu não me importo em demorar um ano para ler ele, se eu estiver lendo de uma maneira que eu vou gostar, uma maneira consistente. Gente, o foco é consistência. Velocidade não, consistência. Você tem que ler bastante, sim, você tem que ler bastante, mas de uma maneira saudável e consistente. Então, faça uma rotina. Eu vou ler de manhã, de tarde e à noite. Você vai ver que a sua leitura vai fluir bem. Ainda mais se você estiver começando, você vai ver que você vai fluir bem a sua leitura. Que se você tentar ler 100 páginas de uma vez só, em um dia, gente, não tem como. Você vai se sentir muito desgastado, você vai ver que aquilo ali está muito cansativo e seu cérebro vai entender que isso, ler é uma coisa cansativa, ler é uma coisa ruim. Então, não faça isso. Comece lendo de pouquinho em pouquinho. Aprenda a dividir os horários. Leia um pouquinho pela manhã, um pouquinho pela tarde e um pouco antes de dormir. Consistência. Gente, isso serve não só para o livro, mas também para tocar um instrumento. É melhor ler tocar um violão todo dia um pouquinho, do que tocar uma vez só na semana por muito tempo. Não. Leia com consistência. Leia um pouco agora de manhã, leia um pouco agora de tarde, leia um pouco à noite. Você vai ver que sua leitura vai fluir bem. Você vai se sentir entretido com o livro, você vai conseguir focar nas coisas do livro e não vai se sentir aquele cansaço mortal que vai querer fazer você se afastar da leitura e do livro que você está lendo. Leia o livro com consistência. Tem livro aqui, deixa eu tentar mostrar ele aqui. Esse verdinho aqui do H.P. Lovecraft, eu demorei um mês para ler ele. Foi um dos primeiros livros que eu li, eu demorei um mês. Mas foi uma leitura, para mim, foi muito boa. Demorou, mas foi uma leitura muito saudável e gostosa que eu tive lendo aquele livro.
O George Orwell aqui, do 1984, eu tô lendo mais rápido porque eu já tenho uma experiênciazinha, eu já consigo ler, consigo me focar bem no livro, e eu já consigo ler por muitas horas sem me desgastar. Como eu já tenho uma prática de leitura básica leitura pra mim já tá se tornando algo divertido. Então é isso, gente. Transforme a leitura em algo divertido. Comece por livros que você realmente se interessa. Comece lendo a quantidade certa para você não sentir que a leitura é algo ruim. Leia um livro que você gosta, que você sente que aquela história vai te emocionar, vai te fazer ficar dentro da história. Eu gosto de magia e aventura, Senhor dos Anéis, O Hobbit. Comece pelo Hobbit. Leia devagar, não precisa ler o livro todo em um dia, não. Leia o livro de consistência. Leia um capítulo por dia, 2 capítulos, 15 páginas, 10 páginas. Foque só na consistência. É melhor ler um pouquinho de tempos em tempos do que ler tudo de uma vez só. Então, a dica do vídeo de hoje é essa. Leia com consistência. Não precisa ler 100 páginas de um dia. Não precisa fazer leitura dinâmica. Caso você queira fazer leitura dinâmica, espere um pouco. Comece lendo devagarzinho. Depois você vai para a leitura dinâmica. Quando você tiver com mais experiência, já tiver lido alguns livros, aí você pode ir para a leitura dinâmica. Mas se você estiver iniciando, cara, lê devagarzinho. Lê as páginas por página. Lê a primeira página. Lê a segunda página. Tenta concentrar naquilo que você está lendo. Mantenha a concentração. Mantenha a concentração e o foco. É só isso que você necessita quando estiver começando. E até se você estiver avançado, gente. Não precisa ler livro em um mês, não. Não precisa ler um livro em um dia, uma semana. Não, leia. A melhor leitura é aquela que você consegue compreender tudo que você está lendo de forma saudável e divertida. Então, a dica do vídeo é essa. Consistência. Entenda que ler um livro em um dia não vai fazer disso você melhor ou pior que ninguém. Só de você estar lendo, você já é uma pessoa muito boa. Você está melhorando sua vida só de ler. Então, não faça da leitura um jogo, um esporte. Não faça da leitura uma coisa que vai te fazer mal. Leitura é algo para ser saudável, algo divertido. Então, aprenda a se divertir com a leitura. Fazendo as coisas difíceis no começo não vai ajudar. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Falando aí sobre a consistência, como ler um livro não da maneira certa, né? O livro não tem jeito da maneira exatamente certa de ler um livro, gente. Você pode ler do jeito que você quiser. Mas eu tô dando aqui a minha opinião, como ler um livro da forma melhor. Ainda mais se você estiver iniciando, ou se você estiver avançado também. Aprenda a ler um livro e curtir a história. Não precisa ser 100 páginas em um dia. A internet está trazendo muito isso pra nós. A internet, no YouTube, no TikTok, no Instagram, toda hora eu tô mostrando, leia um livro em um dia, leia um livro em um dia, como ler um livro em um dia. Leitura dinâmica, leitura... Não, gente. Vamos aprender a ler livros, né? Vamos ler de forma saudável. Muito obrigado, gente. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo aí bem longo. Falando aí, espero que vocês tenham entendido a minha mensagem. Não tô dizendo que leitura dinâmica é ruim, que ler 100 páginas no dia você não pode ler 100 páginas no dia, não. Só tô dizendo que ler devagar e compreendendo e com consistência vai ser melhor para você que estiver iniciando ou se você for avançado também. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Dê o like, se inscreve. Muito obrigado.